vida é sim uma tragédia, mas só que a gente precisa ficar otimista, mesmo assim. Porque se você fala pra alguém que você tá mal, que você tá triste, que você tá vendo as coisas meio cinzas, que tá faltando sentido na vida, que você não tá feliz em viver e nada tá te fazendo bem, você não tá com vontade de sorrir, você não tá com vontade de encontrar as pessoas, seja isso por 2 dias, por uma semana ou por um mês, as pessoas vão olhar pra você e vão falar: "Nossa, mas por quê? O que que te falta? Você tem tudo, você tem um lugar pra morar, você tem comida, você tem família, você tem amigos. A vida é sempre bela, a vida é muito linda". E aí eu apareço aqui pra te dizer que a vida ela pode ser tudo isso. Não tô dizendo que não, mas eu tô dizendo que a vida também é uma tragédia. E eu falo isso de um ponto que talvez você me escuta e também pode estar pensando: "Que cara pessimista, eu vou sair logo desse vídeo antes que eu fique pior do que eu tô, ou então eu vou parar de escutar e ver ele para eu não ficar mal". Presta atenção no que eu tenho para te falar. A vida é uma tragédia porque Viktor Frankl ensinou pra gente que a nossa existência humana, a nossa vida, ela conhece 3 fatores fundamentais que sempre vão nos fazer sofrer. Então, eu lamento te dizer que se você não está sofrendo hoje, e graças a Deus por isso, você vai sofrer em algum momento. E existem 3 motivos que sempre vão nos fazer sofrer enquanto pessoas. O primeiro é a dor, o segundo é a culpa e o terceiro é a morte. Esses 3 fatores são os responsáveis pelos nossos sofrimentos humanos. Quem nunca fez a experiência da dor? Seja uma dor muito simples de você dar um chute numa beirada da mesa, ou seja, a dor de uma doença, de uma dor de cabeça, de uma dor de coluna, uma dor muscular. Eu acho que todos nós já passamos por essa experiência, e dependendo do grau dessa dor, ela ultrapassou o nível daquele que a gente chama de dor, simplesmente. Ela pode nos fazer ou nos ter feito questionar, sim, o sentido da vida e nos ter levado a fazer uma experiência de sofrimento. Então a gente, por meio da dor, pode ultrapassar o muro simplesmente do incômodo, daquilo que nos faz um pouco mal, e experimentar o sofrimento e sofrer por causa disso. Então esse é o primeiro motivo de nos fazer sofrer e de nos ver que a vida ela se apresenta como uma tragédia para nós. O segundo motivo é a culpa. E quem nunca se sentiu culpado por algo? Quem nunca tomou uma atitude errada? Quem nunca fez uma escolha errada e acabou machucando os outros ou machucando a si mesmo? Quem nunca se sentiu culpado? Que atire a primeira pedra. A culpa faz parte da vida de todo aquele que tem a coragem de se arriscar, tem a coragem de ser humano, muitas vezes impulsivo nas suas respostas, nas suas escolhas, nas atitudes que toma, e depois a gente acaba ficando culpado. A culpa ela nos faz muito mal, e quando a gente mergulha nela, a gente acaba fazendo a experiência do quê? Do sofrimento. Sofremos porque fizemos aquilo errado, sofremos porque nos achamos incapazes de consertar o erro que cometemos. E se nós não tivermos a capacidade de pegar essa culpa e transformar ela em responsabilidade, ou seja, assumir que erramos e compreender que mesmo sem poder desfazer o que foi feito, podemos tomar novas atitudes para arrumar a casinha que ficou bagunçada, isso daí dá uma grande reviravolta, mas não exclui o sofrimento. O sofrimento ele é parte dos nossos erros, ele é parte das nossas falhas e parte de quem é consciente de que errou, que machucou os outros e machucou a si mesmo diante de alguma falha, de algum erro. O terceiro motivo é quando nós nos deparamos com a situação da morte. E falar da morte é sempre muito delicado, porque, claro, a gente primeiro pensa numa morte existencial, e essa morte existencial, a perda da vida, ela sempre diz respeito, primeiro, à morte do outro. Se você parar para pensar um pouquinho, toda a nossa primeira experiência de morte é sempre referente à morte do outro. É lógico, porque a gente não morreu, né? Graças a Deus. Eu tô aqui falando contigo, nesse momento eu estou aqui, e você tá me assistindo porque você tá vivo. Mas a nossa experiência de morte é sempre através da morte do outro. E através da morte do outro a gente começa a ter consciência que aquilo ali também é o nosso destino. O que Frankl chamava da nossa consciência de finitude. Tomamos consciência que somos finitos, que teremos, né, aquele mesmo fim, que nada vamos levar, e aí entra aquilo que dá realmente sentido à vida, que é perceber que ela vai acabar em algum momento e por isso eu tenho que vivê-la da melhor forma agora. Porque tudo que eu tenho é hoje, é agora. E isso não exclui de nós a tragédia da existência.
A experiência de morte coloca diante de nós a experiência do sofrimento. Sofro porque perdi alguém e a partir dessa experiência eu também, às vezes inconscientemente, começo a sofrer porque eu sei que também eu vou perder tudo isso, eu vou perder a vida, eu vou perder essas experiências, aqueles que eu amo. Então, essa experiência de sofrimento através da morte, ela está sempre diante de nós. Então, esses são os 3 pilares, né, que nos fazem sofrer, e é o que o Frankl chama de tríade trágica da existência humana. Por meio desses 3 tópicos fundamentais, nós vamos sofrer, nós vamos passar pela experiência de sofrimento. E não tem como escapar disso, uma vez que somos seres humanos. E aí? O que nós fazemos? Assumimos que a vida é uma tragédia e vivemos como pessimistas, dizendo então que não vale a pena viver e que já que tudo é uma tragédia, sempre vai resultar em sofrimento? Não, não mesmo. Por isso que eu quero que você pense comigo e com Frankl. Para nós assumirmos essa tríade trágica da existência humana, encará-la ela de frente, precisamos ser otimistas. Mas não é qualquer tipo de otimismo, não é aquele otimismo que eu falava no início do vídeo que as pessoas elas querem impor sobre nós. Então sorria, pare de chorar, pare de falar que não está bem, não fique mal, fique bem. Não, não é isso. Frankl ele propõe para nós, a logoterapia ela propõe para nós um otimismo que é trágico. Ou seja, um otimismo que acredita que a vida ela tem um sentido ainda diante de todas essas experiências de sofrimento e de tragédias. Eu quero te fazer refletir comigo, eu quero fazer você pensar o seguinte: diante de toda tragédia, seja ela existencial, ambiental, social, nós vemos grandes heróis surgindo. Grandes, magníficos, que se tornam também referências e exemplos para nós. Eu e você somos convidados a assumir esse otimismo trágico. Então não é um otimismo que eu tenho que sorrir 24 horas, mas mesmo chorando, mesmo diante das lágrimas, mesmo muito mal, eu acredito que vale a pena seguir em frente porque a vida tem preparado o melhor para mim. Em algum momento as coisas vão dar certo. Em algum momento eu sei que a minha vida ela vai ser preenchida de sentido, ainda que esteja tudo tão obscuro, tão, sabe, tão cinza para mim. Eu tenho certeza que em algum momento a minha existência ela vai ser importante para alguém que precisa de mim. Se não agora, amanhã. Se não amanhã, depois de amanhã. Mas em algum momento eu vou entender o porquê valeu a pena encarar a tríade trágica da existência humana e todas as experiências de sofrimento que delas me permearam, nos permearam. Porque vale a pena viver, vale a pena existir, vale a pena realmente acreditar que a vida ela guarda o melhor para nós ali, naquela esquina. Quando virarmos à direita ou à esquerda, nós veremos o que existe de melhor nessa vida. A esperança que ela às vezes fica escondida diante de nós, dentro de nós. E ela fica escondida justamente ali, entre a dor, entre a culpa, entre a morte. Essa mesma esperança, ela vai resplandecer e ela vai nos fazer enxergar o sentido da vida que estava em meio a névoas, escondido, mas ele estava lá. Não é porque algo está escondido que ele não existe, não é porque eu não vejo, não conheço que não existe. Experimente acreditar de alguma forma, não sendo um simples otimista, achando que você nunca vai sofrer, nunca vai passar por dificuldades. Mas experimente viver em uma esperança pautada na consciência de que, mesmo sofrendo, tudo vai passar, tudo vai melhorar e eu vou entender um dia que a minha vida ela valeu a pena ser vivida. Como Sócrates dizia, uma vida irrefletida, ou seja, uma vida que não se reflete para o outro, uma vida que não se expande, é uma vida que não vale a pena ser vivida. E uma vida que não vale a pena ser vivida, ela nunca ganha consciência desse sentido. Portanto, eu quero deixar essa mensagem para você que não é porque você não possui essa consciência hoje e agora que você nunca vai ter, ou que sua vida ela não tem sentido, ou que outras pessoas à sua volta não precisam de você. Muitas vezes o sentido da nossa vida se revela justamente na experiência dos outros em relação a nós. Só que precisamos estar abertos a isso. Se abra, se você não consegue enxergar em você sentido suficiente para viver, motivo suficiente para seguir em frente, dê a oportunidade dos outros te mostrarem isso.
Dê a oportunidade de que o sorriso das pessoas para você, que o olhar das pessoas para você te mostrem um outro lado da vida que talvez sozinho você não consiga enxergar. Isso mostra um pouco a dinâmica do processo terapêutico, isso mostra um pouco a dinâmica das amizades, isso mostra muitas dinâmicas da nossa existência acompanhada por outras pessoas. Porque não somos seres sozinhos, Aristóteles já nos ensinou que somos seres sociais e precisamos dos outros para poder evoluir, crescer, e é por isso que eu estou aqui falando com você. Não estou falando sozinho, não estou deixando essa mensagem simplesmente ao vento. Primeiro, deixo essa mensagem para mim e para você que me escuta, que me vê, e eu espero de coração que isso possa ressoar na sua vida e que você possa assumir a capacidade de ser uma pessoa otimista diante da tragédia, abraçando um otimismo trágico, sabendo que você nunca vai poder escapar da dor, da culpa e da morte, e que mesmo assim a sua vida ela é plena de sentido e ela vale a pena ser vivida.